Olha só, a gente vai mergulhar aqui na história de uma expedição que começa com um sonho, sabe? A busca pelo tal selvagem puro. Só que o que se descobre no caminho é uma verdade muito, mas muito mais complexa e fascinante sobre o que acontece quando dois mundos, assim, batem de frente. E logo de cara, o autor já chega com essa frase, que não é bem um convite, né? É quase um aviso poético. Campistas, acampai no Paraná. Ou, antes, não, abstendei-vos. É como se ele dissesse, cuidado. É um apelo para respeitar essa paisagem virgem do Paraná, uma terra que parece que parou no tempo. Esse tom assim meio misterioso já prepara a gente para uma jornada num lugar de uma beleza sublime, intocada. Então vamos lá. A gente começa essa busca pela primeira parte da jornada. A história toda parte da missão assim bem idealista de um jovem etnógrafo. E o grande objetivo dele qual era? Era fazer o primeiro contato com os selvagens puros, como se dizia na época. E ele imaginava encontrar esse povo numa terra majestosa, sabe? Totalmente selvagem. Pensa só, o ano é 1935 e o nosso protagonista, ele parte para essa viagem com a cabeça cheia daquelas imagens super românticas, sabe? Aquelas que a gente vê nos livros. A expectativa dele era encontrar um povo totalmente isolado da civilização, quase como um retrato vivo de um passado muito distante, algo congelado no tempo. Só que, né, como a gente pode imaginar, a realidade quase nunca bate com o sonho. O que ele encontra é, uau, muito mais complicado. O primeiro encontro com o povo caingangue não tem nada a ver com o que ele esperava. E logo de cara já começa a quebrar todas as ideias que ele tinha na cabeça. É que tinha um detalhe importante. Uns 20 anos antes da chegada dele, o governo brasileiro tinha colocado em prática um plano enorme para tentar integrar os caingangue à vida moderna. Então construíram serrarias, escolas, distribuíram ferramentas como machados, facas, roupas, tudo isso num esforço para, na visão da época, civilizar esse povo. E aí a gente vê o choque total entre o plano e a realidade. O governo construiu casas para eles. O que eles fizeram? Continuaram dormindo do lado de fora. O governo deu gado. Eles tinham nojo da carne e do leite. E as camas que foram dadas para eles viraram lenha. Simples assim. Para o governo, claro, aquilo foi um fracasso retumbante. E essa frustração toda fica clara nas palavras do próprio autor. Ele diz: para minha grande decepção, os índios do Tibagi não eram, pois, nem completamente verdadeiros índios, nem, sobretudo, selvagens. Ou seja, o que ele encontrou não cabia em nenhuma caixinha que ele conhecia. Não eram os selvagens dos livros, mas também não estavam integrados ao mundo moderno. E isso levou a uma pergunta fundamental. Afinal de contas, quem era esse povo? Mas olha que interessante. Essa decepção do começo foi, na verdade, o que abriu a porta para uma descoberta muito mais profunda. Foi aí que o etnógrafo começou a sacar que a cultura caingangue não tinha sumido, não. Ela estava ali, bem viva. Só que tinha se tornado uma coisa mais secreta. Então, a grande questão que surgiu para ele e que vai guiar a gente agora é exatamente essas. Tá, mas por baixo dessa camada de roupas e ferramentas modernas, o que foi que sobreviveu? O que continuava ali, escondido de todo mundo? E a resposta é simplesmente fascinante. As técnicas antigas, os modos de vida ancestrais começaram a aparecer. Do lado encontravam pilões de pedra, sabe? Perfeitamente polidos ali do lado de pratos de metal. Eles até conheciam fósforos, mas preferiam fazer fogo do jeito antigo, por fricção. E o mais incrível, famílias inteiras simplesmente sumiam na floresta por semanas, vivendo da caça, da coleta e até comendo umas larvas que eles chamavam de couro, uma iguaria que eles faziam questão de esconder os brancos. Então, a grande lição dessa primeira parte foi essa. A cultura deles não era uma coisa ou outra, preto no branco. Era um híbrido, sabe? Uma mistura super complexa e original que misturava tradições muito antigas com coisas que eles pegaram emprestado da civilização. E essa cultura sutil, secreta, forçou o jovem etnógrafo a deixar de lado os preconceitos e a aprender na marra uma lição de objetividade. Bom, com essa nova mentalidade, o nosso pesquisador se sentiu pronto para ir mais fundo. A próxima expedição o levaria ainda mais longe. O destino? O Pantanal, lá na fronteira com o Paraguai. A missão? Encontrar outro povo indígena, os Caduveu. E só a viagem para chegar lá já era uma aventura por si só. Imagina só, 3 dias num trem a lenha super lento que parava o tempo todo. De manhã todo mundo acordava com o rosto coberto por uma poeira fina, vermelha do sertão. Era uma transição, sabe? Lenta e empoeirada para um mundo completamente diferente. E aí,
De repente, a paisagem muda, mas muda radicalmente. Chega-se ao Pantanal, o maior pântano do mundo. O autor descreve o lugar como uma paisagem onírica, quase como um sonho. É um deserto de água, onde terra e água se misturam e criam um cenário que é, assim, surreal. E bem no coração desse mundo de água, o destino final tinha nome: Fazenda Francesa. Era uma propriedade super remota que ia servir de base para o encontro que ele tanto esperava com o povo caduveu. E essa fazenda, olha, era um mundo à parte. Pensa bem, 50 mil hectares de terra. E tudo era administrado por 2 franceses que viviam uma vida bem dura, bem isolada. Era como se fosse um último posto da civilização ali colado na divisa com o território dos Caduveu. Pois é, e foi justamente ali que o etnógrafo deu de cara com uma barreira de puro preconceito. Os anfitriões franceses dele tinham uma visão assim péssima dos vizinhos indígenas. Para eles, os Caduveu não passavam de preguiçosos, ladrões, bêbados, degenerados, um povo que eles simplesmente expulsavam das suas terras sem a menor cerimônia. Dá para imaginar que, nesse ambiente super hostil, a expedição do nosso pesquisador era vista com maus olhos, né? Para os colonos aquilo era uma missão completamente sem sentido, uma perda de tempo total e estudar um povo que, na opinião deles, não tinha valor nenhum. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que não quer calar. Cercado por tanto desprezo, o que um pesquisador conseguiria descobrir ali? O que a arte de um povo, que era chamado de degenerado, poderia revelar sobre a história deles, sobre como eles viam o mundo, sobre a sua verdadeira humanidade? A resposta, como a gente vai ver, foi muito mais surpreendente do que qualquer um ali poderia sequer imaginar.